Um clube europeu lidera a corrida para contratar o zagueiro Vitão em 2026. Eu quero falar sobre a preparação do Inter para encarar o Ceará, jogo no dia 20 na Arena Castelão. O técnico Ramon Dias deve ter novidades, vai ter que quebrar um pouco a cabeça para escalar esse time. E quero falar de um problema que ele também pode vir a ter por conta do STJD. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, né? Acabamos de chegar aqui em Roma, então por isso cenário meio improvisado, né? Estamos na estação do trem, então daqui a pouquinho a gente vai pro apartamento, né? Vai pro hotel e aí, né, a gente vai conseguir se estruturar um pouquinho melhor aqui com o cenário, mas de qualquer forma, né, gente, eu tô aqui para atualizar as últimas informações do Internacional, então se está chegando aí, dá aquele like, te inscreve no canal, estamos chegando a 130 mil inscritos por aqui e a gente quer seguir crescendo, obviamente, para levar o melhor conteúdo de Inter para você. Então, não esquece, né, que esse conteúdo é em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, carro, moto, caminhão. Lembrando, né, multa parada pode te trazer um incômodo, né, pode trazer juros, pode complicar o teu licenciamento, então paga tudo de forma parcelada na Zapay, aplicativo, né, que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. E lá tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app, está disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então eu quero começar falando com você sobre Vitão, né? Afinal, ele é o tema do noticiário do Internacional nessa parada FIFA e na verdade não é de hoje, né? O Vitão desperta o interesse de outros clubes já há bastante tempo. A gente falou sobre Flamengo, a gente falou, né, sobre outros clubes também. O Porto, no meio dessa temporada, chegou a oferecer um valor que o Inter considerou irrisório e por isso a negociação acabou não avançando. Mas, de qualquer forma, né, agora há uma nova informação. Ontem, o Bruno Flores, que é repórter da Rádio Gaúcha, ele trouxe uma informação de que o Besiktas, da Turquia, tem interesse e é o clube com o qual o Vitão está negociando a sua saída do Inter no final da temporada. É bom a gente destacar várias coisas aqui. Quando a gente fala do desejo do Vitão em retornar ao futebol europeu, não significa que ele quer forçar a saída ou que ele está, né, de má vontade hoje no Internacional, muito pelo contrário. O Vitão é um cara muito ponta firme. Em vários momentos ele poderia ter assinado um pré-contrato com outra equipe de qualquer lugar do mundo, teve oportunidades para isso e firmou a palavra, né, para ficar como jogador do Internacional. O Vitão, né, sempre disse em várias entrevistas na Zona Mista de que só vai sair do Inter caso seja uma proposta boa para ele, que ele queira ir, mas que também seja uma proposta boa para o Inter. O Inter considera, né, aquele valor de 10 milhões de euros, o que eu acho bem difícil. E até conversando com pessoas de mercado, a gente sabe, né, que o Vitão já é um zagueiro que vai completar 26 anos em fevereiro do ano que vem. O Inter não fez uma boa temporada, né? O Inter defensivamente foi uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Não que isso seja responsabilidade individual, né, do Vitão, por exemplo, mas o clube interessado vai pegar a tabela do Brasileirão, vai olhar quantos gols o Inter tomou e óbvio que isso vai respingar, né, no valor de mercado do zagueiro do Internacional. Eu imagino, cara, que vai ficar numa proposta ali entre 7 e 8 milhões de euros e lembrando, né, que o Inter tem 80% do passe desse jogador. Então é uma negociação que o Inter talvez não faria em outro momento, mas como a gente está vendo que o ano do Inter deve terminar aí, né, tudo dando certo, com uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, mas até mesmo talvez sem uma competição continental para disputar no ano que vem, então vai ter uma necessidade, né, de algumas vendas e reformulação do plantel, e o Vitão, né, é hoje o jogador mais valorizado dentro do elenco, né, do Internacional. Então isso, né, a gente vai ter que levar em consideração, né, na hora da análise. Eu sei, né, que o Vitão é o nosso melhor zagueiro e óbvio que vai ter a necessidade aí de uma reposição importante. Ainda não está fechado o negócio, mas a gente está vendo, né, o desenho. Quando começam a surgir essas informações, é óbvio, né, que tem fogo onde tem fumaça. Então, Vitão e o Besiktas é algo que deve avançar aí nas próximas semanas. Lembrando, né, que o Campeonato Brasileiro termina no próximo dia 7 de dezembro e a partir daí, né, as negociações vão começar de forma mais clara, até porque o Inter está esperando a decisão, né, do Brasileirão para saber o que vai disputar no ano que vem, né, o que vai acontecer, quem será o departamento de futebol para que as coisas avancem, né, de forma mais concreta.
Quero falar então, né, de Brasileirão. Afinal, né, o Internacional segue sem jogar até o dia 20 de novembro, quando encara o Ceará na Arena Castelão. E bom, né, gente, ontem tivemos um jogo importante na rodada, que foi uma partida atrasada entre Atlético Mineiro e Fortaleza. Empate em 3-3, o Atlético Mineiro chegou a estar ganhando de 3-1 esse jogo, se não estou enganado, ou 3-0. E tomou o empate no final com 2 gols do Daverson, né, o Daverson ressurgindo das cinzas aí para dar esse pontinho para o Fortaleza. Esse empate acabou sendo importante porque o Fortaleza travou em 31 pontos. Poderia, né, caso ganhasse do Atlético Mineiro, ir a 33 e igualar a pontuação do Santos, que hoje é o primeiro, né, ali dentro da zona do rebaixamento e, portanto, é o balizador, né, do rebaixamento neste momento para quem está fora da zona, que é o caso do Internacional. Lembrando, a distância do Inter para o Santos é de 4 pontos. Santos e Palmeiras têm um jogo atrasado para fazer no sábado. Então, no sábado, a gente pode, né, ter essa distância encurtada ou permanecer em 4 pontos, o que para mim é o melhor dos cenários. De qualquer forma, gente, o Ramon Dias está se preparando, né, para esse duelo contra o Ceará lá em Fortaleza e tem algumas questões importantes para a gente falar. Afinal, né, o Inter mudou um pouco a sua programação, né, o Inter que se reapresentou na terça-feira, né, após o empate contra o Bahia em 2-2, e se tinha, né, uma ideia de que daqui a pouco os jogadores poderiam ter mais um dia de folga no final de semana, como geralmente acontece nessas paradas, né? O Inter geralmente treina sábado, folga domingo e volta segunda. Mudou, tá? O Inter não folga, o Inter vai treinar todos os dias, também como uma forma, né, de mobilização do plantel para estes momentos de decisão. Para o jogo, né, lá no Nordeste, o Ramon já sabe que não vai poder contar com o Thiago Maia, que levou o 3º cartão amarelo e, portanto, não fica à disposição para esse jogo. Surgem algumas dúvidas, né? Se vai jogar o Alan Rodrigues, por exemplo, que está voltando de lesão, se vai jogar o Bruno Henrique, que é um jogador que costumeiramente, né, é o primeiro escolhido na ausência do Thiago Maia, se daqui a pouco, né, pode pintar um outro jogador ali no setor, como um primeiro volante, jogando o Luiz Otávio e mais o Richard, por exemplo, que eu acho mais improvável. Mas, de qualquer forma, né, são situações que a gente vai ter que ficar de olho. O próprio Bruno Gomes pode aparecer ali no meio, né, ao lado do Luiz Otávio, e o Bryan Aguirre aparecendo no lado direito, já que ele está em fase final de recuperação e muito provavelmente, né, será relacionado para esse jogo. Quem pode ficar fora é o Rafael Borré, que foi denunciado pelo STJD em virtude daquela expulsão contra o Cruzeiro, derrota por 2-1 em Belo Horizonte. Vocês vão lembrar, né, que o Borré, lá no finalzinho do jogo, perde uma bola e dá uma tesoura num jogador do Cruzeiro, é expulso de forma direta pelo árbitro. E agora ele vai a julgamento, né? O julgamento vai acontecer na sexta-feira e ele pode pegar de 1 a 5 jogos de suspensão. Então pode ser, né, que o Borré, a gente pode contestar a qualidade dele aqui, mas ele vem sendo titular aí nos últimos jogos do Ramon Dias. Então é mais um nome que o Inter pode perder aí para esse duelo tão importante, que não deixa de ser, né, um confronto direto, mesmo que o Ceará tenha vencido o Corinthians por 1-0 e chegado aos 42 pontos, o Inter está estacionado nos 67, é um duelo direto e importantíssimo, né, para o Inter sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Tá bom, gente? Chegou até o final? Dá aquele like e não esquece, né, que todo o conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e que você sabe, né, é proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade na KTO, tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!